apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz a você que me ouve agora pela internet, através do nosso site, e a você que me ouve agora aqui na igreja, no Ministério Graça e Apostolado. Haja anjos em seu favor. O Espírito, eu já vou entrar logo na mensagem, na ministração, porque eu estou debaixo de uma unção para ministrar essa palavra, e eu tenho certeza que mais uma vez a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Levante sua mão direita aí. Eu declaro sabedoria e entendimento perfeito, para que você ouça, entenda e viva. Ouvir, entender e viver, para que você reine em vida e de fato, não só na letra, os anjos estejam ao seu favor. Amém? Palmas ao Rei Jesus. Vamos lá. Romanos capítulo 4. Eu tenho aí 30 minutos para ministrar na sua vida. Romanos 4. Assuma a sua posição. Assuma a sua posição, meu irmão. Assuma a sua posição, minha irmã. Não fique esperando, dependendo de oração de ninguém. Não fica dependendo de pastor, de apóstolo, de obreiro. Não depende de ninguém. Você tem que depender da sua fé. Você não crê em Deus? Quem crê em Deus? Então você já não depende mais de ninguém. Amém? Quem recebe essa palavra? Quem crê em Deus? Quem crê na palavra de Deus, na Bíblia? Quem crê? Então você já não depende mais de ninguém. Só que você tem que fazer o certo. Crente tem que congregar. Crente tem que ler a Bíblia. Crente tem que orar. Crente que não ora, não tem ministração angelical. E quando eu digo ministração, é 100% cobertura. 100% cobertura angelical em seu favor, para resolver problemas. Eu trabalho com compra e venda de carro. Quando o carro está meio embaçado para vender, na hora eu falo com os anjos. Eu vou dar uma dica como que eu faço, tá? Então eu chego até o carro e falo assim, ó: anjos, essa semana eu tenho que vender esse carro aqui. Ministre em meu favor e eu direi glória a Deus. E vou embora, acabou. Não falha uma. Nós estamos em março de 2013. Para mim que sou comprador e vendedor, quando chega em novembro, dezembro, eu tenho que despachar tudo. Porque senão janeiro tem um monte de PVA. E PVA de 10 carros, 5 motos, quem que aguenta? Então o que eu fiz agora em dezembro? Quando chegou no comecinho de dezembro, eu estava com uns carros de valor alto, PVA caro. Anjo, preciso vender esse carro nesse mês. Quem está aprendendo? Diga, anjo é meu favor. Quem não congrega não aprende isso. Quem não congrega não aprende. Quem não congrega não entende. E quem não congrega, pior, não tem essa intimidade, essa moral para falar com os anjos, que a pessoa fica sem graça. Seja sincero, seja verdadeiro agora, sincero. Quem aqui já ficou com vergonha de falar com os anjos? Seja sincero, quem tem coragem? Ninguém? Quem já teve vergonha de falar com os anjos? Tipo assim, mas como que eu vou falar? Não é? Mas eu vou falar o quê? Dar ordem aos anjos? Aí vem a fortaleza. Mas quem sou eu para dar ordem? Meu? Mas como que eu vou falar? Eu vou falar o quê? Eu não sei nem como chegar. Então vou te falar como que eu chego. Está lá o carro para vender. Eu já vou direto. Porque o anjo está com você 24 horas por dia. Ele só não é igual ao Espírito Santo que está dentro de você. Mas o anjo está ao seu lado. O Espírito Santo dentro de você. O anjo ao seu lado. Você não conversa com sua mãe o dia inteiro com seu pai? Com o anjo é a mesma coisa. Então o carro estava lá em dezembro. Anjo, eu preciso vender esse carro até o mês agora. Até o final do mês, hein? Até o final do mês eu preciso vender. Anjo, traga o comprador para mim em nome de Jesus. Anjo, ministre em minha vida. E eu direi glória a Deus. Foi daí que veio a música. E eu direi Abba Pai. Batata, não falha uma. Falo com o anjo e vou embora. Fico quieto. Continuando minha vida. Passa uma semana, 2 dias, aí no mesmo dia, 3 dias depois, o comprador vai lá em casa e compra. O cara sai de Santa Catarina, abençoado. Eu moro em Santo André, São Paulo. O homem sai de Santa Catarina, sai do Rio de Janeiro, sai do Paraná. Aí eu te pergunto, o carro que eu estou vendendo no Brasil inteiro tem. Quem que vem comprar o meu? Coincidência? A pessoa saiu do Cascavel agora, Paraná. Eu estava com uma maréia.
O mundo inteiro tem maré para vender. Você entra na internet, tá cheio de maré para vender. Eu estava com uma maré, o homem veio de Cascavel, Paraná, para comprar a minha. Só que ele não sabia que 2 dias antes eu tinha falado com os anjos. Anjos, me traga o comprador, pode trazer. Documento já está em dia, placa nova, motor revisado, óleo tudo novo. Anjo, agora pode trazer o comprador. Não deu 2 dias, o comprador chegou lá em casa, eu vim ver seu carro, pum, comprou. E eu disse, glória a Deus. Cheguei aqui cantando, anjos do Senhor, ministrem sobre mim, e eu direi, glória a Deus. Pronto, já ensinei, né? Quem entendeu? É só um pedacinho. Romanos 4. Assuma a sua posição, meu irmão. Assuma a sua posição, meu irmão. Parece que tem pessoas em graça que não entendeu ainda que nasceu para reinar em vida. Isso para mim é um escândalo. Crente que não reina é um escandalizo, hein? Eu não estou dizendo crente com problema. Crente que não reina. O problema aparece e a pessoa não sabe resolver. Por que não sabe? Porque não congrega. Porque não lê a Bíblia. Acha porque é salvo, sempre salvo, não precisa mais congregar. Acha porque é predestinado, não tem mais. É aí que tem que congregar. Porque por ser predestinado, foi predestinado a congregar. Então quem não congrega está dando ocasião à carne. A carne está reinando. A carne está enganando. Por consequência, o problema se vai avolumando. Aparece um, aparece dois. A pessoa não tem intimidade com os anjos. Não sabe como falar com os anjos. Então leva tudo no peito, na raça, tomando pancada, tomando porrada, sofrendo, se lascando, porque ele não sabe falar com os anjos. Não tem intimidade. Eu não. O problema aparece, anjos. Outro problema, anjos. Outra situação, anjos de Deus, que foram enviados a meu favor. Ah, é muito grande o problema? Está escrito. Aí já começo, é uma batalha, abençoado. É uma batalha. Você está pensando que você não vai fazer nada e os anjos vão te carregar no colo? O justo viverá por fé. Se você não fizer nada, você vai sofrer na vida. Mesmo estando em graça. Romanos 4. Assuma, diga para o seu irmão, assuma a sua posição diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Assuma a sua posição, meu irmão. Assuma a sua posição, minha irmã, diante de Deus. Senhor, está escrito que eu sou abençoado. Eu sou abençoado, eu creio. Assuma a sua posição diante de Deus. Assuma a sua posição diante dos anjos. Anjos de Deus, está escrito em Hebreus 1,14, que vocês são espíritos ministradores, enviados para ministrar em favor dos que receberam a salvação. Anjos de Deus, aqui estou para receber. Assuma a sua posição diante dos anjos. E terceiro, assuma a sua posição diante dos homens. Ou seja, tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Tem gente que tem vergonha de falar que congrega numa igreja em graça, num ministério graça apostolado, parece que tem vergonha, parece que não quer que ninguém sabe. Todo mundo sabe que você é crente. Todo mundo sabe que você vai na igreja. Todo mundo sabe que você anda com a Bíblia, que você lê. Todo mundo sabe que você crê em Deus. Ou você quer agradar? Ah não, porque eu tenho um amigo que é espírita, ele é macumbeiro, então eu não quero falar para não perder a amizade. Para o inferno a amizade. Mais vale agradar a Deus e ter anjos em seu favor. Assume sua posição diante dos homens. Quem é que não tem um amigo macumbeiro? Todo mundo tem. Quem é que não tem um colega? Esses dias eu descobri que minha prima é macumbeira. É brincadeira, né? Estou lá na internet quando eu vejo minha prima, mãe de santo, macumbeira, tudo de branco, e farofa e vela vermelha. Falei, nossa, minha prima macumbeira, eu não sabia. Ô, prima das antigas, cresceu, tá ouvindo. Minha prima macumbeira. Ela é ela e eu sou eu. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se ela é macumbeira, é problema dela. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Já assumi minha posição diante dos homens. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem quiser ser macumbeiro vai ser lá longe. Comigo não. Eu sirvo a Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia.
Assume sua posição diante dos homens, porque você vai encontrar homens que vão fazer piadinha. Ah, você é crente, você é evangélico. Ah, ela é evangélica. Ah, ele lê a Bíblia, crê em Deus. Porque está na moda ser ateu agora, né? Na internet, todo bobão é ateu. Está na moda ser ateu. Fica duvidando de Deus, fica pondo Deus à prova. Ah, isso não é Deus não, foi sorte. Não, isso não é Deus não, é capacidade intelectual. A pessoa estudou e conseguiu a vaga. Mentira. Se a pessoa estudou e conseguiu a vaga, então todo mundo estudou, todo mundo tinha que conseguir a vaga. Vem falar para mim que só uma pessoa é capacitada para a vaga? Claro que não, meu irmão. Não tem como só uma pessoa ser capacitada para a vaga. Centenas, milhares de pessoas na Terra têm capacidade para a vaga. Então não é intelectual, não é sorte, é Deus na vida da pessoa. E eu não tenho vergonha de falar, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia, eu sou crente, eu sou cristão. Amém? Assuma a sua posição diante de Deus, assuma a sua posição diante dos anjos. Assuma a sua posição diante dos homens. Romanos 4, verso 25. Deus está falando com você, abençoado? Quer reinar em vida sem assumir posição, abençoado? Quer ter anjos em seu favor sem assumir posição? Quando? Nunca. Claro que vai ser nunca. Você tem que ser crente de verdade. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na chuva, no sol, de shorts, na praia, na igreja, na rua, no mercado. Você tem que ser crente o dia inteiro, não só de vez em quando dá. Você tem que ser crente o dia inteiro. Quem entendeu? Senão as coisas não acontecem, abençoado. Ou você não percebeu ainda que os problemas vão se achegando, vão se avolumando e viram um monstro. Porque você esquece que você é crente. Você esquece que tem anjos a seu favor. Está morrendo de vergonha porque está cheio de condenação na cabeça, cheio de fortaleza. Aí não tem moral para falar com os anjos, não tem intimidade. Mó problemão e não tem intimidade para falar com os anjos, porque tem que ter intimidade para falar com os anjos. Atos 27, o bicho estava pegando o navio, tombando e jogando as coisas no mar. Paulo disse, calma aí. Essa mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sirvo e de quem eu sou, falou comigo. Que moral, hein? Atos 27, Paulo diz, espera aí, essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e eu sirvo esse anjo, e ele está comigo, ele me disse assim, ó, e começou a explicar. Olha a intimidade que Paulo tinha com o anjo. Aí você só sabe que tem anjo só no papel, abençoado. Você só sabe que tem anjo só na letra. Um dia eu ouvi falar que tem anjo então. Enquanto você não tem essa intimidade, vai se lascando na vida, vai sofrendo. Quando um predestinado não precisa sofrer. Ponto. Eu tenho problemas, mas eu não sofro. Eu tenho problemas, mas eu não tenho sofrimento. Os problemas aparecem para mim aprimorar minha oração, minha confissão, minha determinação, minha fé. Só para aprimorar. Não me derrota em nada. Aliás, eu vou ler o texto. Romanos 4, 25. Quem já achou? Romanos 4, 25. Ele foi entregue, eu adoro esse texto, porque ele é muito verdadeiro, ele é muito explícito. Ele foi entregue, ele quem? Jesus. Ele foi entregue, quer dizer, Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Por mais burro e analfabeto que eu fosse, só de ler a letra já me dá a entender. A segunda parte, ó, ressuscitou para nossa, no plural, justificação. No singular, ressuscitou para minha justificação. Singular e pessoal, para minha justificação. Plural, para nossa justificação. Por mais burro e analfabeto que eu fosse, eu ia entender que ele ressuscitou para nossa justificação, logo estamos justificados. Se estamos justificados, somos justos. Ponto. Olha como que é fácil. Quem recebe? Para mim é tudo de cor e salteado, tudo fácil, tudo se encaixa. Vou falar de novo, que vou mudar de assunto, vou chegar lá. O assunto é, assuma posição
Romanos 4:25. Ele morreu por nossos pecados. Jesus morreu por nossos pecados, vírgula. E ressuscitou para nossa justificação. Vou falar mais uma vez como mudar de assunto. Se ele ressuscitou para nossa justificação, então estamos justificados. Logo, somos justos. É a palavra, justos, justificado, justificação. Quem está entendendo? Assuma a sua posição de justo diante de Deus. Assuma a sua posição de justo diante dos anjos. E assuma a sua posição de justo diante dos homens. Amém. Se você não assumir, Deus não faz nada em seu favor. Vou falar de novo. Se você não assumir a sua posição, Deus não faz nada em seu favor. Quer que eu provo? Por isso que Paulo disse, se, Romanos 8, se o quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vou falar de novo para você entender porque que Paulo escreveu isso. Se você não assumir sua posição de justo, de justificado, de escolhido, de predestinado, se você não, de chamado, se você não assumir sua posição, Deus não faz nada em seu favor. Por isso que Paulo disse, se Deus é por nós. Ele não falou, Deus é por nós. Ele não falou isso. Ele falou, se Deus é por nós. Quem está entendendo? Então, se Deus for por você, ninguém poderá ser contra. Vê se Golias ganhou Davi. Vê se o leão matou Davi. Vê se o leão matou Sansão. Vê se os leões matou Daniel. Vê se a fornalha matou Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque Deus era por eles. Aí não tem para ninguém. Glória a Deus. Quem quer receber uma revelação agora? Diga, apóstolo, o que eu tenho que fazer para Deus ser por mim? Qual que é a pergunta mesmo? Apóstolo, o que eu tenho que fazer para Deus ser por mim? Diga, o que eu tenho que fazer para Deus ser por mim? Você tem que assumir posição diante de Deus, assumir posição diante dos anjos, assumir diante dos homens. Não pode ter vergonha, tem que assumir posição diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Assume posição de quem de fato foi escolhido, assume posição de quem de fato foi chamado por Deus, assume posição de quem de fato foi predestinado, assume posição diante de Deus, dos anjos e dos homens. Aí Deus vai ser por você, e ninguém, nada poderá ser contra você, nada pode te derrotar, nada pode te vencer. Não tem como não entender. Romanos 5, verso 1, na mesma página. Diga, para Deus ser por mim. Engraçado, parece uma coisa antagônica, né? Parece uma coisa oposta, né? Não parece um negócio, não parece estar errado. Mas peraí, Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Pela graça eu sou salvo. Já estou abençoado. O Espírito Santo habita em mim. A teoria é linda e é verdade. Mas isso não quer dizer que Ele é por você. Só quem entendeu. Não é forte? Mas eu não sou escolhido? Claro que é. Mas eu não fui chamado? Claro. Predestinado, está escrito, é verdade. Mas eu não sou salvo? É. Mas eu não tenho o Espírito Santo? Você tem. Mas isso não quer dizer que Ele é por você. Quer que eu provo? Se não fosse assim, então Deus era por todo mundo. Na terra está cheio de maconheiro, traficante, assassino, ladrão, bandido, mentiroso. E Deus é por eles? Não tem como, né, abençoados? Quem está entendendo? E eu não estou dizendo que vocês são dessa linhagem. Só que, como Paulo disse em Hebreus 6, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, concernentes à salvação. Ou seja, tem gente que congrega 16 anos em graça, há 10 anos em graça, há 5 anos, é tempo pra caramba.
E não assumiu posição ainda. Eu tenho pessoa que está aqui em casa desde quando abriu a igreja, não assumiu posição ainda. Deus quer mais de você, abençoado. Deus quer você voando nas asas dos anjos. Quem recebe essa palavra? Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Sendo, quer dizer que você já foi. Você já está. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Então, quem foi justificado, tornou-se o quê? Justo. Você que me ouve na internet agora. Quem foi justificado, por consequência, tornou-se justo. Quem está sujo e está se lavando, por consequência, tornou-se limpo. É consequência. Quem foi justificado, naturalmente, sem fazer nada, tornou-se justo. Consegue entender? Mas você tem que assumir a posição. Quem está entendendo? Você não pode baixar a cabeça para ímpio. Eu vou ter que falar. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, Senhor. Quem mandou o Senhor me lembrar? Eu vou falar. Um ímpio, macumbeiro, chegou num crente que está fora da direção de Deus. E na batalha o ímpio ganhou. O crente está fora da direção de Deus. Ele é ovelha, ele é salvo pela graça, ele tem o Espírito Santo. Ele é crente, ele é ovelha, ele é filho de Deus. Só que ele está fora da direção, está em rebeldia, está na carne. Se revoltou, se rebelou contra o profeta e contra Deus. Se rebelar contra o profeta, 1 Samuel, é se rebelar contra Deus. E então esse crente, ovelha, filho de Deus, tem o Espírito Santo, fora da direção de Deus, numa batalha contra o ímpio, o crente estava ganhando. Isso não é coincidência, abençoado. O crente estava ganhando quando estava debaixo do apostolado. Quando saiu da igreja, segundo a carne, saiu da igreja, saiu do apostolado, o que aconteceu? O ímpio prevaleceu. Aí o ímpio chegou nele e disse: e aí? Onde está o seu Deus? Ímpio e macumbeiro, que colocava macumba na porta dele, do crente. Quando o crente estava debaixo do apostolado, tirava macumba, chutava para lá, jogava para lá. Quando estava debaixo da cobertura. Sem a cobertura, o que aconteceu? Saiu da igreja na carne, em rebeldia com o profeta, com o apóstolo, logo por consequência contra Deus. Deus se afastou. Deus não é por ele. Na batalha que ele já tinha com o ímpio macumbeiro, ele estava ganhando 2-1 para o crente, para o justo. Quando o crente se rebelou contra o profeta, saiu da igreja, fora da direção, por consequência se rebelou contra Deus. 2-1 para o justo, empatou 2-2. E o final, 3-2 para o ímpio macumbeiro. E quando o ímpio ganhou e prevaleceu, ele foi até o justo e disse: e aí? Onde está o seu Deus? Eu tenho 45 anos, 20 anos de ministério. Para a glória de Deus, eu vou fazer o que tiver que fazer. Para até o fim da minha vida, nunca ouvi uma frase dessa. Vou fazer o que tiver que fazer. Tiver que plantar bananeira, eu vou plantar. Para não sair da direção de Deus, para não sair da cobertura, vou fazer o que tiver que fazer. Para até o fim da minha vida, nunca ouvir uma frase dessa. Porque segundo a Bíblia, o justo não pode ser envergonhado. Segundo a Bíblia, o ímpio não pode prevalecer sobre o justo. O que aconteceu? O justo saiu da igreja, em rebeldia com o profeta, com o apóstolo, por consequência com Deus. Estava 2-1 para o crente. O ímpio empatou, 2-2. Qual foi o final? 3-2 para o ímpio. O ímpio virou o jogo. O ímpio ganhou do justo na justiça. O ímpio ganhou do justo na justiça, perante o juiz, os advogados. E o ímpio, que é um macumbeiro, chegou no justo e disse: e aí? Onde está o seu Deus? Fala a verdade, hein?
Hã? É brincadeira o assunto aqui, irmãos? Pensou você ouvir isso aí? Sou um macumbeiro que fala isso para você? E o crente agora não tem mais força, sem unção, sem direção, sem cobertura, desculpa a expressão humana terrena, enfiou o rabinho no meio das pernas, tá mais murcho que saco de cachorro. Cachorro velho ainda. O crente não sabe onde pôr a cara. No bairro, na cidade, todo mundo sabendo que o crente perdeu para o ímpio. Que vergonha! Quando a Bíblia diz que o justo não pode ser envergonhado, que o ímpio não pode prevalecer sobre o justo, mas o justo está fora da direção. Então pega no braço do seu irmão e diga: assuma a sua posição. Não é brincadeira não, olha nos olhos dele. Se não assumir, vai se lascar, irmão. Se não assumir, o ímpio ganha de você. O ímpio com a loja vende, ganha e você se lasca. Fica para trás. Se você não fica brincando de igrejinha, brincando com o profeta, brincando com o apóstolo, brincando com a Bíblia, brincando de oração, brincando de igrejinha, perde a direção, perde a unção. Os anjos retiram a cobertura. Paulo disse: se Deus é por nós, se perde a cobertura, o ímpio pega e monta cavalo, ganha. O ímpio tem uma loja, a loja do ímpio sobressai e a do justo vai só perdendo. O ímpio, duas pessoas, o ímpio vende caldo de cana com pastel, o justo também vende caldo de cana com pastel. O ímpio vende e o justo não vende. Sabe por quê? Porque o justo não tem posição de justo, não assume posição de justo. Só quem está entendendo diante de Deus. Se não assumir posição de justo, não tem ministração angelical, não tem cobertura, não tem como. É a Bíblia, não sou eu, é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, assuma posição diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens. Mas não é assumir agora, está só na pregação aqui. Você vai ter muito tempo ainda, abençoado. Você que é novinha? Assumir posição diante de Deus até o fim da sua vida. Assumir posição diante dos anjos até o fim da sua vida. Assumir posição diante dos homens até o fim da sua vida. Não é só hoje não é agora que eu estou falando. Não é amanhã, segunda-feira, que a pregação está fresquinha. Não é isso aí não, abençoado. Faz 20 anos que eu assumi posição diante de Deus, dos anjos e do homem. E por 20 anos eu não tenho derrota em minha vida. Não tenho sofrimento, eu não sou por 20 anos. Debaixo da direção, debaixo da cobertura. De fato, todas as coisas colaboram para o meu bem. De fato, colocaram fogo em 3 carros meus. Colocaram fogo em 3 carros. Em 4 meses Deus começou a multiplicar, restituir. E de 3 virou 4, de 4 virou 5, de 5 virou 10. E foi multiplicando, e foi restituindo. E o ímpio foi envergonhado e prevaleceu o justo para a glória de Deus. Porque Deus é por mim, e eu estou aqui te ensinando a reinar em vida. Provérbios capítulo 10, depois de Salmos. Para terminar. Depois de Salmos, no meio da Bíblia, Provérbios capítulo 10. Então o que você tem que fazer? Assumir o quê? Ninguém vai orar por você não, meu irmão. Ninguém vai fazer campanha por você não. Ninguém vai fazer jejum por você não. Gálatas 6,5, cada um leva o seu próprio fardo. Ou você vira um crente de verdade, ou então assume logo que está brincando de igrejinha. Assume logo, ó apóstolo, eu estou brincando de igrejinha, por isso que minha vida não vai. Provérbios 10, quem já achou? Provérbios 10, verso 30. Diga, Provérbios 10, 30. Olha lá. O justo, quem? Não ouvi, quem? Provérbios 10, 30. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitará a terra. Traduzindo, olha lá, 1-0 para o justo. Agora, quando Salomão disse que o justo não será abalado, está falando sobre o justo que
Quer assumir posição, abençoado. Você está pensando que é o justo maconheiro? Você está pensando que é o justo traficante? Você está achando que é o justo assassino? O justo bandido? Não, meu irmão. É o justo que anda e vive como justo, como escolhido, como eleito, predestinado, chamado. Vive como ovelha, não vive como bode. Porque tem ovelha vivendo como bode. Tem ou não tem? Um matador traficante não está vivendo como bode? É a maioria ovelha. O bandido assassino não está vivendo como bode? E a maioria é ovelha. Levante a mão e diga: eu preciso assumir posição. Você precisa o quê? Diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Agora, coitado de você se esquecer essa mensagem amanhã, hein? Ah, coitado de você. Porque o mundo não vai acabar amanhã. Ó, mais um mês, mais um ano de vida, mais 5 anos de vida, mais 10 anos de vida, mais 40 anos de vida, mais 60 anos. Coitado de você se amanhã você esquecer a mensagem e não assumir posição mesmo. Provérbios 10:30. O justo nunca será abalado. Quem crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Põe a mão na Bíblia e diga: está escrito: o justo nunca será abalado. Está escrito o quê? Está escrito o quê? Então, mas se você não assumir posição de justo, você vai ser o primeiro que vai ser abalado. Quem está entendendo? É só brincar com as coisas de Deus. O caminho para se desviar é fácil. Para acertar é difícil, mas para desviar é fácil. Para construir um prédio demora muito tempo. Para destruir o prédio é fácil. Coloca 2 dinamites embaixo, você explode, cai tudo em 1 minuto, cai tudo. Agora, para colocar o tijolinho, 20 anos de ministério, demorou, hein? Colocando tijolinho, rebocando, limpando sujeira, são 20 anos. Agora, para destruir tudo isso é fácil. O justo nunca, não está escrito não, está escrito nunca, será abalado. Feche os olhos, levante a mão direita, sinta a presença de Deus, e diante de Deus, por fé, diga: eu assumo minha posição diante de Deus. Eu assumo minha posição diante dos anjos. Eu assumo minha posição diante dos homens. Como justo, como escolhido de Deus, como um eleito, como quem foi chamado por Deus. Eu assumo minha posição como um predestinado, como uma ovelha do Senhor. Amém. Pode aplaudir ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Na mesma página, Provérbios 10, verso 6. Estou terminando. Provérbios 10, verso 6. Olha lá, ó. Tá vendo? Provérbios 10, 6. Bênçãos há sobre a cabeça de quem? Do justo. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor, olhem para mim. Pelo amor de Deus. Depois de uma palavra dessa, você pode brincar de igrejinha depois de uma palavra dessa? Pô, abençoado, pelo amor de Deus. Provérbios 10, 6, ó. Bênçãos há, do verbo haver. Bênçãos existe. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. Eu não posso perder uma palavra. Eu não posso deixar essas bênçãos ir embora. Eu não posso desviar, sair da cobertura e perder essa. Eu não posso, porque está escrito: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Ah, de fato e de verdade, há uma diferença entre o justo e o ímpio. Tem que haver. Malaquias 3,18 diz o Senhor. Senão vão todo mundo embora, pular carnaval. Se não houver diferença, porque o justo perdeu para o ímpio na justiça. E o ímpio macumbeiro disse: e aí, onde está o seu Deus? Nossa, eu não posso ouvir isso. Eu não posso ouvir isso.
Levante a mão e diga: eu nunca ouvirei uma frase dessa. Diga: é muita humilhação. Envergonhou o evangelho, envergonhou a Deus, envergonhou Jesus, mas Deus deixou. Saiu da direção. Preferiu sacrificar do que obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar. Ímpio, macumbeiro, depois saiu do tribunal e falou assim: e aí? Cadê o seu Deus? Nossa, meu. Não, mas não adianta dar porrada não, meu. Você perdeu mesmo. Não adianta dar porrada não, você perdeu. Não adianta, você dar porrada pra quê? Você já perdeu. Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Perdeu. Você perdeu pro ímpio. Você quer dar porrada para quê agora? Perdeu pro ímpio. Crente perder para ímpio, se enterra, meu irmão. Se enterra. Porque crente nasceu para vencer, para reinar em vida, principalmente sobre o ímpio. Ah, não se enterra não, se converte de fato e de verdade. Posso ouvir um amém? Provérbios 10:7. Olha aqui, ó. Provérbios 10:7. A memória do justo é abençoada. Coloca a mão aqui na sua testa, na mente, ó. Coloca a mão. Diga: está escrito: a memória do justo é abençoada. Está escrito o quê? Está escrito o quê? Quem recebe essa palavra? Agora, por que eu estou lendo esses textos aqui do justo? Por quê? Porque eu li Romanos 4:25, abençoado. Que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Logo fomos justificados. Então nos tornamos justos. A memória do justo é o quê? Abençoada. Cadê? Quem recebe? O vizinho do Provérbios 10. Provérbios 11:23. Para terminar. Provérbios 11:23. Provérbios 11:23. O desejo dos justos acaba somente em bem. Quem recebe essa palavra? Provérbios 11:23. O desejo dos justos acaba somente em bem, mas a esperança dos ímpios somente em ira. Agora, Deus deixou o ímpio ganhar porque o justo está em desobediência, né? Quem consegue entender? O justo está em desobediência, aí o chicote estrala, hein? Quem está entendendo? Não brinca com Deus não, hein? Você está achando o quê? Que você foi escolhido e que você está igualzinho a Deus, na mesma posição que Ele. Você não está não. Ele é criador e você é criatura. Ele é pai e você é filho. Não brinca com Deus não, hein? É, porque eu já conheço a Bíblia, nem preciso congregar. Que dizimar o quê? Vou lá, tem que semear, congregar domingo de quarta, domingo de quarta, domingo. Alô, você foi ou não foi escolhido? Ou não sabe o que está fazendo aqui? Foi ou não foi chamado por Deus? Não, foi ou não foi chamado por Deus? Ou você está aqui por causa de quem? Não é por causa de Deus, eu estou aqui por causa de Deus. Então, por causa de Deus, eu congrego de quarta, de domingo, de louvor, de oração, de quarta. Eu estou aqui por causa de Deus. Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me predestinou. Eu estou aqui por causa de Deus. Tem mais uns 2 ou 3 aí? Eu estou aqui por causa de Deus, só por causa disso. Estou aqui por causa de ninguém. Estou aqui porque Ele me chamou. Estou aqui porque Ele me escolheu. Estou aqui porque Ele me predestinou. Eu estou aqui porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Só por causa disso que eu estou aqui. Estou te dando motivo porque eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu não tenho o que fazer. Eu estou aqui porque Ele me escolheu, me chamou e me predestinou. Então eu estou aqui e vou ficar aqui até o fim da minha vida. Glória a Deus. Provérbios 11, verso 8. Último texto.
Provérbios 11, 8. Olha aqui, meu irmão. Provérbios 11, 8. O justo é libertado da angústia e o ímpio a recebe no lugar dele. Esse é o meu Deus. Que entre o justo e o ímpio, ele é mais o justo. Entre a ovelha e o bode, ele salva o bode, a ovelha, desculpa. Entre a ovelha e o bode, ele salva a ovelha. Entre o justo e o ímpio, ele salva o justo. Amém, abençoados? Olha aqui na sua Bíblia, olha aqui, ó. Olha lá, ó. Provérbios 11, 8. Ó. O justo é libertado do dia da angústia. O justo. E o ímpio? O ímpio recebe no lugar dele. Traduzindo, é o ímpio que tem que sofrer, e não você. É o ímpio, não você. Quem tem que se lascar na vida é o ímpio, não é você. Você tem que reinar em vida, tem que prosperar, tem que ter saúde, tem que ser feliz, tem que ser próspero. Eu não ia ler, mas Deus está mandando ler. É o último versículo, Eclesiastes, capítulo 2, depois de Provérbios, próximo livro. Eu não ia ler, mas o Espírito Santo, ele é maior que eu, ele manda. Eclesiastes 2. Essa é para você aplaudir meia hora de pé, hein? Eclesiastes, depois de Provérbios, próximo vizinho do lado. Quem já achou Eclesiastes 2? Então coloca o seu dedo no verso 24. Vai ver se você não aplaudir a Deus de pé. De pé, hein? Põe a Bíblia na cadeira, aplaude Deus de pé. Eclesiastes 2, 24. Eclesiastes 2, 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus, pois sem Ele, quem pode comer? Ou quem pode se alegrar? Ao homem que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao ímpio, ao pecador, Deus dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Tem ímpio trabalhando agora e ajuntando para dar para mim, que agrado a Deus. De pé. Diga, tem um ímpio trabalhando em meu favor agora. Trabalhando e ajuntando para dar para mim, que agrado a Deus. Palma! O justo não pode ser envergonhado. O ímpio não pode prevalecer sobre o justo. Diga, o justo não pode ser envergonhado. O ímpio não pode prevalecer sobre o justo. O justo não pode ser envergonhado. O ímpio não pode prevalecer sobre o justo. Isso já foi determinado por Deus, para que seja assim. Eu recebo essa palavra e essa direção em minha vida. Eu não serei envergonhado. O ímpio não vai prevalecer sobre mim. Eu assumo minha posição de justo diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. Abba, Pai, a sua melhor salva de palmas ao Senhor. Graça e paz, abençoe. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.